o Deus que cuida de mim, que cuida de você, de nós, da nossa casa, nossa família, da igreja, da comunidade, por não dizer do mundo todo, né? O Deus que provê, o Deus que abençoa, o Deus que faz com que o nosso celeiro seja farto, faz com que venha chuva sobre a terra, para que a semente possa brotar, para que o homem possa viver em paz, em harmonia, com abundância. Então, eu gostaria de falar nessa manhã sobre o Deus que provê, o Deus da suficiência. É esse Deus que eu vou falar para os irmãos nessa manhã. Teve um dia que o apóstolo Paulo ele chegou em Atenas, na Grécia. Está no capítulo 18 de Atos. Fala que ele começou a andar lá por Atenas. Visitou o Pantenon, visitou ali aquela região e começou a olhar. Ele passou no lugar que tinha imagens, estátuas a muitos deuses. E andando no meio daquilo, ele viu lá onde só tinha uma placa assim, ao Deus desconhecido. Mas não tinha imagem, não tinha, né, busto nenhum esculpido, não tinha nada. Mas só assim, ao Deus desconhecido. Quando ele chegou no Areópago, o lugar, uma arena, né, como um colégio feito assim, olha, hoje a gente usa muito, né? As pessoas colocam aqueles lugares como degraus de cimento para as pessoas assentarem. Lá eles arranjavam um lugar alto e cortava no monte e fazia aquele lugar para pessoas assentarem. Cabia milhares de pessoas. Então todas as pessoas que iam discursar, trazer alguma coisa nova, ia para o Areópago. E ali todos sentavam para ouvir. E quando Paulo chega lá, ele falou assim, olha, andando no meio aí dos vossos santuários, eu vi lá um lugar ao Deus desconhecido, uma homenagem ao Deus que vocês não conhecem. E é justamente sobre esse Deus desconhecido que eu vou falar, e o nome dele é Jesus. E começou a pregar, e foi anunciando, e no meio daquilo lá saiu pessoas que falaram, olha, eu vejo ali aquele altar, não tem imagem de ninguém, e esse homem está falando daquele Deus desconhecido, eu quero conhecer mais desse Deus desconhecido. E ali eles aprenderam, ali conheceram, e a Bíblia fala que lá então começou as pessoas aceitando Jesus como Salvador. Então eu estou aqui nessa manhã também para falar para vocês de o Deus provedor, o Deus da autossuficiência. Ele é suficiente assim ao extremo, ele extrapola qualquer limite, parâmetro que nós pudéssemos dizer sobre ele. E é sobre ele que eu vou falar nessa manhã, sobre a sua suficiência. Amém. Por isso que o salmista falou assim, o Senhor, ele é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada, ele vai cuidar de tudo. E olha, irmãos, como nós precisamos servir ao Senhor que cuida de tudo. Amém? Que olha em tudo, vê tudo, todas as nossas necessidades. E olha, isso começou lá no Éden. Lá no Éden. Deus cuidando de tudo. Até olhando para o homem que ele criou conforme a sua imagem e semelhança, ele viu solidão nele e falou assim, não é bom que ele esteja só, vou cuidar disso. Vou resolver o problema de Adão. Vou arranjar uma companheira para ele. Olha bem, tá vendo? Então, Deus provedor, o Senhor, que olha as nossas necessidades e provê. Ele ajuda. Se não existe, ele faz. Se a porta está fechada, ele abre a porta. Tudo para o nosso bem-estar. E o salmista aqui no Salmo 23 que nós lemos, ele falou assim, ó, preparas uma mesa perante mim. Olha aí. O Deus que ia preparar uma mesa. O que nós colocamos sobre a mesa? Comida. Não é isso? Alimento. Então ele falou, preparas uma mesa, na minha presença, na minha frente, e os meus inimigos vão ver uma presença. Olha bem, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, o inimigo quer que o outro passe fome. O inimigo quer ver o outro na miséria. O inimigo quer ver o outro arrasado, destruído, mendigando o pão, não é verdade?
Mas ele falou assim, olha, preparas uma mesa perante, olha, uma mesa, não é isso? Na presença dos meus inimigos. Olha bem, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, me abençoa, a minha mesa vai ficar farta, para que o inimigo veja. Porque o inimigo então vai ficar decepcionado, desejoso do fracasso do outro, e quanto mais ele olha para o outro, mais o outro está sendo abençoado. E num período de ruína, de destruição, de miséria, uma mesa farta é uma grande riqueza. Amém. Olha, a Bíblia diz que é melhor um prato até de lentilhas, de folha, né? Numa casa onde tem amor, do que numa casa onde tem um banquete com ódio, contenda. Então o salmista falou, eu quero uma mesa e o inimigo vai ver. Unges a minha cabeça com óleo, outra coisa, eu quero uma mesa farta e também cheio da unção, cheio do poder de Deus. É o que eu desejo para você neste momento. Mesa farta, a unção de Deus na sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha uma casa feliz, um lar feliz, uma família feliz no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou aqui nessa manhã para falar do Deus de toda suficiência, Deus que faz tudo. Olha bem, eu gostaria de começar com os irmãos lendo Gênesis capítulo 1. Logo aí, no início da palavra de Deus, Gênesis 1. O salmista falou assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois, eu quero ter uma mesa farta, o inimigo vê. Gênesis capítulo 1, os irmãos sabem que fala da criação. Olha aí. Deus criou, fez separação entre águas e águas, aquela expansão, ele deu o nome de céus. Tinha terra misturado com água, ele separou a água, separou a terra seca e deu nome àquela porção seca de terra, a água, juntamento das águas mares. Ele fez todas as coisas e a terra que era seca ele mandou que produzisse, nascesse ervas, árvores frutíferas, né? E ele disse assim, olha, versículo 11, Gênesis 1, 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva verde, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Irmãos, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Agora o versículo 20. E disse Deus, produza águas abundantemente répteis. Produza água répteis de alma vivente e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E versículo 22, e Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, as aves se multipliquem na terra. Então, tudo que Deus fez, ele falou segundo a espécie, depois ele falou assim, multipliquem, multipliquem, multipliquem. Nessas palavras de segundo a espécie e conforme a sua espécie, e depois Deus falou assim, multipliquem, multipliquem. Essa ordem, esse favor de Deus para a criação é para que ela multiplicasse, ter constantemente, nunca acabar, nunca falhar. Multipliquem, multipliquem. Eu peguei uma laranja esses dias, laranja Serra d'Água, vocês conhecem a docinha, né? E chupei aquela laranja, mas olha, era tanta semente que eu fui colocando na palma da mão e tinha lá mais de 20 sementes, uma multidão de sementes de uma laranja.
E eu fiquei impressionado com aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e me veio à mente imediatamente, Deus fez as coisas para não acabar, para continuar sempre. Deus fez as coisas para que elas continuassem toda a vida, sempre, sempre. Coisa impressionante, se nós observarmos a criação, irmãos, você vai ver a finalidade que Deus fez as coisas, foram para que elas fossem constante, não acabasse. Então você coloca uma semente no chão, dá lá um pé de laranja, e quantas laranjas aquele pé produz? E por muitos anos. E quantas sementes para multiplicar, e plantando, replantando, plantando, replantando, reflorestando, fazendo aquilo multiplicar. Então Deus fez tudo para multiplicar, para nunca faltar, inclusive o homem. Se não fosse aí os conceptivos, né? os medicamentos, se não fossem os remédios para diminuir aí a fecundação, se não fosse a natalidade, os conceptivos, né? Olha, o homem não para de reproduzir, não para de ter filhos. Então, tudo que Deus fez, você pode observar que é para não acabar, é para ser constante. Eu sei que essa questão de acabar foi por causa do pecado, por causa da transgressão. Mas no princípio Deus tinha feito as coisas para continuar eternamente, para continuar. Você vê que até hoje, irmãos, quantos pés de laranjas, quantas sementes de laranja, até hoje o mundo, se replantar o mundo todo, vai dar laranja. Eu sei que tem regiões que dá mais uma coisa, mais outra, uma dá mais na temperatura mais fria, outra mais quente, tropical, semi-tropical, né? Eu sei que tem situações aí que costuma não dar nada, como algumas áreas desérticas, mas às vezes tem até uma plantinha, um negocinho que dá lá, que suporta o calor, a falta de umidade, mas no demais Deus fez tudo para que aquilo fosse próspero, nunca acabasse. E eu estou aqui para falar sobre isso. E eu pensei sobre essa escola dominical, pensei sobre o momento que nós vivemos e o Deus da suficiência. E comecei a pensar como que Deus é grande, poderoso. Irmãos, Deus é maior do que já falaram para você. Deus é muito maior do que já pregaram para você. Pregações das mais diversas, mostrando situações e pontos que nós vemos como que Deus agiu, como que Deus fez, mas Deus ainda é muito maior, Ele vai além da nossa compreensão humana. Por mais que você pense na grandeza de Deus, Ele é maior. Nós somos limitados, nosso conhecimento, nosso entendimento tem limite, para cima, para baixo, nas laterais, tem limite, nós só vamos até um determinado ponto, dali para lá nós não passamos. Então, Deus é muito maior, mas nas particularidades, em alguns detalhes que aconteceu, que Ele fez, nós vemos a sua grandeza. E olha, eu gostaria de ver com os irmãos nessa manhã, no livro de Êxodo, capítulo 16, está em Gênesis, passe um pouquinho, Êxodo, capítulo 16. Olha o que Deus falou com Moisés em relação ao povo. Deus manda o maná. Aí, ó, o título aí do capítulo 16, Deus manda o maná. Começando aí, olha, o versículo 3, os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, falando com Moisés e Arão. Quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Olha, lá no Egito a gente era escravo, mas a gente se sentava e lá ficava perto da panela com carne. Lá tinha panela, lá tinha carne. Olha, lá no Egito a gente era escravo, na verdade. As nossas costas estão cheias de correia, de couro, não é isso? Nossos filhos também, durante todo esse tempo.
mas lá a gente tinha pão para comer. Agora você, Moisés, nos tirou de lá falando que Deus ia levar a gente para uma terra prometida. Nós estamos aqui na areia, no deserto. Olha, e você nos trouxe para morrer aqui de fome no deserto? Esse é o seu plano? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja quem anda na minha lei ou não. Então, quando eles reclamaram, Deus falou assim: Moisés, vai lá e fala para o povo de Israel, eu vou fazer chover pão dos céus. Você já ouviu essa fala? Olha, não cai pão do céu, não cai comida do céu não. Vai trabalhar porque não cai comida do céu. Já ouviu isso, né? É uma grande verdade. Realmente, nós não temos visto cair comida do céu. Mas para o povo de Israel foi uma realidade. Foi real. Deus falou assim: eu vou fazer chover pão do céu. Você já viu chuva de pão? Chuva de comida? Deus falou assim: eu vou promover, vou fazer chover dos céus pão para essa multidão. E ande um pouquinho mais, Deuteronômio 8. Anda aí, ó. Nós começamos Gênesis, agora Êxodo, vai passar Levítico, Números, Deuteronômio capítulo 8. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 4 diz assim, olha: nunca se envelheceu o seu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Tá vendo? Versículo 16. Deuteronômio 8 e 16. Que no deserto te sustentou com maná. Lembra do maná? Deus falou assim: vou fazer chover, cair pão dos céus. Versículo 16. Que te sustentou no deserto com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para que no teu fim te fazer bem. Então, no deserto, ele o sustentou com maná. Quantos anos está falando o versículo 4? 40 anos. 40 anos eles circularam no deserto. E Deus mandou pão dos céus 40 anos. 40 anos à noite caía pão dos céus, o maná. Então 40 anos, 40, chovendo pão dos céus. Este é o Deus que eu anuncio para você nessa manhã. O Deus provedor, o Senhor de toda suficiência. Ele é suficiente. Em tudo, Ele é suficiente. Ele é excelente. Ele é provedor. Ele não deixa faltar. Irmãos, há uma promessa que eu e você precisa agarrar, segurar, ficar firme, porque o Senhor é o meu pastor, meu, seu, nosso pastor, e a promessa é: nada nos faltará. O mesmo salmista que escreveu o Salmo 23, que foi Davi, também ele fala no Salmo 37, 25. Ele fala assim: eu fui moço, eu fui garoto, eu fui adolescente, eu fui jovem, eu já tive a meia-idade, a segunda idade, e agora ele já está falando quando ele era chamado terceira idade, ele já era idoso. Ele falou assim: eu fui moço e agora sou velho. Salmo 37, 25. Nunca vi desamparado justo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu fico preocupado quando eu estou na rua. Fico preocupado quando as pessoas passam na porta. Fico preocupado as pessoas nos sinais pedindo esmola. Preocupado no bom sentido da palavra, que a gente sabe que as dificuldades, as diversidades vêm sobre a vida de todo mundo. E eu sei que não é vergonha nenhuma a pessoa precisar pedir, bater na porta, pedir. Como eles dizem, pedir é melhor do que roubar. Mas eu fico olhando para a palavra de Deus, que tem uma promessa que fala assim: nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência, os seus filhos, pedir pão pelo amor de Deus. Mendigar o pão.
Então essa minha preocupação é no sentido da promessa de Deus. Preocupação no que diz a palavra de Deus e o que a pessoa está vivendo. Há uma promessa gloriosa. Se for para edificar a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, as dificuldades, as lutas e as provações. Mas se não for para a glória de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a promessa é o Deus de toda suficiência prover. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele é o Deus autossuficiente. Paulo fala, nós falamos muito, Filipenses 4:13, fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele fala assim, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. O meu Deus vai subir, vai te glorificar, ele vai olhar na sua glória, no seu poder, todas as vossas necessidades. Então nós estamos aí, olha, recheados de promessas do Deus provedor. E agora, falando para os irmãos, então durante 40 anos Deus fez cair pão dos céus. 40 anos. Se for preciso, ele faz isso na sua vida. Mas se você puder plantar, então você vai plantar. E a Bíblia diz que quem planta, colhe. Não é isso? Plantando tudo dá. Mas se não tiver jeito, não tiver condições, e observa que eles estavam no deserto, na areia. Não tem como plantar na areia. No deserto se planta semente, mas não tem umidade. Como é que aquela semente vai ficar umedecida e vai nascer broto, vai crescer? Não tem jeito. Não tem jeito de plantar trigo no deserto. Não tem como plantar uma maçã no deserto, não tem como plantar um feijão, não tem como plantar um arroz. Não tem. Aquilo precisa de água. Então, naquela condição, Deus fez chover, cair pão dos céus. Pão dos céus. Mas eu trouxe para o momento que nós estamos vivendo. Trouxe para a nossa realidade. Segundo Números, né, que fala lá a quantidade, Números é o livro mesmo de Números. Fala que eles saíram do Egito com 603 mil e poucas pessoas que arrancavam da espada, soldados, 603 mil soldados, homens valentes de 20 anos para cima. Bom, se nós olharmos 600 mil homens, soldados, se ele casou, então ele tinha uma mulher. Então, 600 mil homens, 600 mil mulheres. Aí já deu 1.200.000 pessoas, né? 600 mil homens, 600 mil mulheres. Se cada casal tiver 2 filhos, mais 1.200.000, então já deu 2.400.000. Mas e os velhos? Cadê? Porque falou só de pessoas que estavam para lutar no exército. Mas tinha os idosos também que não foram contados. Então, aproximadamente, tinha 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E eu fiz umas continhas. Eu gosto de fazer conta por causa da palavra de Deus. Quando a gente começa a numerar as coisas, você começa a ver um pouquinho, porque eu falei que Deus é maior do que o que te fala, do que o que te conta, até do que o pastor Jorge está te falando nessa manhã. Deus é muito maior, muito maior. Aí eu fiz umas contas, irmãos, colocando lá 3 milhões de pessoas. Eu vou dar um número aqui, não vou falar sobre a água, sobre a comida, mas para você ter uma ideia, olha bem, eu vou falar só de pessoas. A quantidade que cada um come, isso aí eu vou deixar de lado. A quantidade que cada um bebe de água, vou deixar de lado, conforme as orientações médicas. Um fala 2 litros, fala 3 litros. Eu vi um dia desse que a pessoa tem que tomar 50 ml por cada quilo, né, que ele tem que tomar 50 ml. Né? Então, é outra coisa, mas só o número de pessoas para você ver. 3 milhões de pessoas, eles ficaram 40 anos. Então, 3 milhões de pessoas, olha bem, vezes 365 dias, que é um ano. Olha, um ano. E a comida para alimentar, água para a pessoa hidratar, comida para ele comer durante um ano. Então a pessoa teria que alimentar durante um ano 3 milhões vezes 365,
dá 1 bilhão e 95 milhões olha bem, de pessoas. Então, em um ano, Deus teve que alimentar, cuidar, se repetida, né? 3 milhões hoje, 3 milhões amanhã, 3 milhões daqui a um mês, 3 milhões daqui a 2 meses, 3 milhões, mais 3 milhões, 3 milhões todo dia. Era como se num ano alimentasse 1 bilhão e 95 milhões de pessoas no ano. 3 milhões todo dia, 3 milhões de água todo dia, 3 milhões de comida todo dia, de pessoas, 3 milhões de pessoas para comer, 3 milhões de pessoas para beber, todo dia, em um ano seria 1 bilhão e 95 milhões. Só que eles ficaram 40 anos. Sabe quanto dá isso? 40 é como se tivesse alimentado, Deus tivesse alimentado durante 40 anos, 43 bilhões 800 milhões de pessoas. Oh, meu Deus do céu! Quando a gente faz conta, você vê a grandeza de Deus. Em 40 anos, dia após dia, somando tudo, aquela quantidade de pessoas, dia após dia, é como se Deus tivesse alimentado durante 40 anos 43 bilhões e 800 milhões de pessoas. Em 40 anos. Só que a população da Terra hoje é 7 bilhões e alguma coisa. Olha bem, já pensou nisso? Daria para alimentar, olha, a quantidade que Deus alimentou aquele povo nos 40 anos, daria para alimentar quase 7 populações do mundo hoje. Em 40 anos. 3 milhões hoje, amanhã mais 3 milhões de pessoas, depois da manhã mais 3 milhões, e mais 3 milhões, e mais 3 milhões. Ora, Deus daria para alimentar como se ele alimentasse naqueles 40 anos 7 vezes a população da Terra hoje. Irmãos, eu não sei se você sente o que eu sinto nessa manhã. Eu não sei se você pode ver o que eu estou vendo, os números que eu fiz, os cálculos que eu fiz. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou dizendo que Deus tem poder para alimentar a terra muitas vezes. Oh, pastor, mas isso é verdade? Irmãos, ele faz isso desde que o mundo é mundo. E eu olhei. Se você pudesse ver o Brasil hoje. Você sabe aquela quantidade que ele alimentou o povo durante 40 anos? Ele alimentaria a população do Brasil todos os dias, a população de 210 milhões de pessoas, ele alimentaria todos os dias, 220 dias. Sem a pessoa fazer nada, sem a pessoa sair de casa, sem a pessoa plantar, sem ir no supermercado, ele alimentaria a população brasileira todinha, 210 ou 212 milhões de pessoas, mais de 7 meses só caindo pão do céu, todo dia para o Brasil, 7 meses, sem fazer nada, absolutamente nada, sem ter que enfiar a mão no bolso para ir no supermercado. Olha, imagina o que eu estou falando nessa manhã. Olha o que eu estou falando nessa manhã, para que você veja a grandeza do nosso Deus. O que ele fez só com aquele povo no deserto. Mas ele fez com aquele povo no deserto chovendo pão dos céus. Mas as nações ao redor, ele dava chuva, ele dava o sol, ele dava semente, e as pessoas plantavam e replantavam. Irmãos, Deus está fazendo isso desde a criação, só que nós não paramos para pensar, nós não paramos para meditar como que Deus faz até hoje. Para pessoas boas, para pessoas ímpias, para gente ruim, pessoas boas, gente que o serve, gente que não o serve, ninguém pode reclamar de Deus, porque Deus é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Pode passar os dias, meses, anos, séculos, milênios,
mas Deus está cuidando de nós, cuidando de mim e cuidando de você. Eu não posso reclamar. Seria ingrato se eu reclamasse de alguma coisa, pois Deus não deixa faltar coisa alguma, não deixa faltar água para beber, não deixa faltar o pão sobre a nossa mesa, tem dado saúde, Deus tem feito coisas gloriosas e maravilhosas na nossa vida, tem respondido às nossas orações. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que você é testemunha disso. Aí na sua casa, na sua família, nesse momento difícil, você está vendo como Deus tem abençoado. Irmãos, tem acontecido coisas gloriosas, maravilhosas. Gloriosas e maravilhosas. A ação de Deus, a ação de Deus. Irmãos, Deus está com os olhos no nosso Brasil. Deus está com os olhos no nosso país. Deus está voltado os olhos para a nossa nação. Olha, o que está acontecendo no Brasil tem que ser coisa de Deus. Deus, 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 Deus. Países vizinhos aqui, tem pessoas morrendo de fome. Eu vi um vídeo nessa semana que, olha, mexeu na minha alma, no meu coração. Nem para minha família eu não passei, porque aquilo doeu por causa da dignidade humana, por causa da palavra de Deus, por causa de tudo que Deus é. Deus é maravilhoso, o problema são os homens, o problema são as autoridades, o problema são as pessoas que dominam, que não temem a Deus, não temem a Deus. Eu vi aqui, país vizinho nosso, naquele lugar de lixo, mas não era uma pessoa, não era um mendigo, mas era a população toda invadindo os lixos. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Olha, Deus todo suficiente, tanta graça, tanta misericórdia de Deus, as pessoas, homens, mulheres e crianças, um avançando na frente do outro, tomando a mão do outro, lixo, coisa assim que parece que estava tudo mofada, preta, aquela coisa assim, olha, suja e comendo, e chegou, ainda teve uma coragem de um repórter chegar e perguntar para ele falando assim, aqui nós estamos desse jeito, nós estamos comendo quando achamos o lixo. Quando achamos, ele falando assim, tem que mudar esse governo, tem que mudar as coisas, nós não podemos, e para não morrer, temos que comer isso. E mostrou. Aquilo doeu a minha alma. Porque Deus fez tudo para multiplicar. Deus fez tudo. Eu falei para os irmãos, uma laranja que eu chupei deu mais de 20 caroços. Então Deus fez a laranja para nunca acabar. Para que daquelas 20 sementes surja mais 20 pés. Imagina quantas sementes vão dar em 20 pés. Para replantar, nunca acabar, nunca acabar, nunca acabar. E por que tanta gente passando fome comendo lixo? Misericórdia, misericórdia. Mas não foi assim que Deus fez. Não foi dessa forma, não foi para isso que Deus colocou o homem neste mundo e colocou as sementes, as frutas, árvores frutíferas, os legumes. Não foi para isso. Não foi para um ter muito e o outro não ter nada. Não foi para o outro comer resto. A vontade de Deus era que todo mundo tivesse com suficiência, porque Ele é o provedor, Ele é o autossuficiente, Ele está suprindo as nossas necessidades. É uma coisa tremenda. Então, como eu falei para os irmãos, o que Deus fez para um povo, Ele demonstrou o que pode fazer para a humanidade. Oh, aleluia, aleluia. Eu gostaria de ler o Salmo 50. Olha bem, lê comigo o Salmo 50 e o versículo 11. Olha bem. Vou ler o versículo 10 também, Salmo 50, 10. Preste atenção. Porque olha o que Deus fala, é todo animal da selva. Deus está falando, meu é todo o animal da selva. Tem muito animal na selva? Deus falou, é meu. E as alimárias sobre milhares de montanhas.
Nas montanhas tem muitas cobras, né? Muitos répteis. Nas montanhas tem muitos animais selvagens. Tem muitos pássaros que voam. Tem muita coisa lá. Deus falou assim, é meu. Milhares de montanhas espalhadas no mundo todo. Deus falou assim, é tudo meu. Olha bem o que ele fala no versículo 11. Conheço todas as aves dos montes. Olha Deus falando assim, as aves que pousam nos montes, pousam nos galhos, pousam para lá, são tudo minha. E eu conheço todas. Olha bem, como é que conhece? Como é que sabe de tudo? Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo, o rinoceronte, o elefante, a zebra, a girafa, os leões, leopardos, zebra, todos os animais do campo são meus. Oh, aleluia! E o mundo e a sua plenitude. Olha, tudo é meu, o mundo é meu, os animais são meus, as alimárias são meus, as aves são minhas, tudo é meu. Tudo é dele. Que coisa tremenda, gloriosa. Inclusive, eu e você. O Salmo 24, ele fala isso, olha aí, ó. Olha aí que coisa, né? Ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você, eu e você, estamos no mundo, habitamos no mundo. Ele falou, é meu. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor. Eu sou do Senhor. Você é do Senhor? É do Senhor? É. Escreve aí. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sou do Senhor, o mundo é do Senhor, os animais são do Senhor, tudo é do Senhor. Irmãos, e Ele é um bom pai de família. Ele é o bom pai, Ele é o bom patrão, Ele é o provedor. Se você é do Senhor, reivindica isso, acredite nisso, porque Ele não vai deixar faltar, é promessa. Acredite, confia, recebe a palavra nessa manhã, coloca isso na sua mente, no seu coração. Eu sou do Senhor e Ele cuida de mim. Se eu fico preocupado em trazer coisas para os meus filhos, para a minha casa, suprir a minha casa, chegar em casa com as sacolas, vindo do supermercado, para manter a minha casa e o meu Senhor, e o seu Senhor, e o meu Deus, e o seu Deus, provedor. Irmãos, os meus filhos, eles eram pequenos. Aí teve um dia que eu fico pensando às vezes nas coisas, e eu me lembro de algumas coisas. Teve um dia que eu falei com o Hudson, você está preocupado com alguma coisa? Ele era pequenininho, todos três, o Hudson, o Jorginho e o Douglas. Falei assim, Hudson, você está preocupado com alguma coisa? Ele não deve lembrar disso, mas algumas vezes eu repito isso. Ele me falou assim, não. Aí eu chamei o Jorginho, falei, você está preocupado com amanhã? Ele falou, não. Eu chamei o Douglas, que é o caçulo, falei, Douglas, se você está preocupado se amanhã vai faltar leite para você, que ele gosta muito de café com leite, acho que até hoje. Ele falou assim, não. E eu perguntei, por que ele falou para mim? E eu não esqueço isso. O Senhor não vai deixar faltar o leite. Olha bem, uma criança falou para mim, seu pai, o Senhor não vai deixar faltar o leite para mim tomar o leite com café. Irmão, eu não posso esquecer isso. O meu filho falou que eu não deixaria faltar o leite para ele.
Você não pode esquecer que Deus é o seu Pai, é o seu pastor e não vai deixar faltar para você. Você precisa acreditar isso, mesmo quando você não tem nada. Quando o amanhã te desafia. Quando você olha para amanhã, parece que, meu Deus do céu, o que vai ser amanhã? Você precisa continuar acreditando que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E eu te falo isso com a certeza tão grande, com a convicção tão grande na alma, quando Elias chegou para uma mulher, uma viúva lá em Sarepta, ele falou assim, vai e faze para mim um pão, um bolo, traz para mim. Ela falou assim, vive o Senhor, eu só tenho um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer hoje, é a única coisa que tem, e depois nós vamos esperar a morte. Mas Elias falou para ela, assim diz o Senhor, faz para mim, conforme você falou que tem lá um pouquinho, você vai fazer e vai trazer para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha na sua panela não vai acabar, o azeite na sua botija não vai acabar. E olha, irmãos, e a Bíblia diz que houve fome, continuou fome, porque não chovia, e eles comeram muitos meses, porque aquele pouquinho não acabava. Ela pegava um pouquinho e fazia pão. Quando ela voltava lá na hora da outra refeição, ainda tinha, ela fazia de novo. No outro dia tinha, não acabava, pegava o azeite, derramava, misturava ali aquela massa com trigo, fazia pão. E no outro dia, e foi mês e mês. Por quê? Deus é o provedor. Ele multiplica, ele multiplica. Como a fruta que tem muita semente, olha, ele faz tudo multiplicar. Ele é quem cuida de mim, quem cuida de você. Acredite nisso. Nesse momento aí de pandemia, olha como que você tem sido abençoado. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu tenho mais agora do que antes. É impressionante, porque era para estar um caos. E olha, eu estou fazendo até o que eu não podia fazer antes desse mal. Deus está suprindo as necessidades. Então eu vejo a mão de Deus movendo no governo, move ali, move aqui, abre a porta. Tem pessoas que estão arranjando emprego agora na hora da pandemia. Antes não conseguia e agora a porta está abrindo. Como é que é isso? O que pode estar provocando isso? Só o Senhor. É só o Senhor é quem tem feito isso. Então Deus demonstrou lá 40 anos no deserto que Ele pode te alimentar, pode alimentar o mundo se Ele quiser. Ele pode fazer qualquer coisa. Quando as pessoas não podem fazer nada, Ele pode tudo. Vou repetir, quando o homem não pode nada, Ele pode tudo. Por isso que Jesus falou em João 15:5, sem mim, Ele deve ter apontado para ele e falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, você não pode nada. Então, quando você não pode nada, Ele pode tudo. Você não pode nada, Deus pode tudo. E é Ele quem cuida de você. Confia nele, acredita nele. Nesses momentos, confia em Deus. Espera em Deus. Salmo 42, o salmista, ele fala assim, olha, tem até um hino, alma cansada. Já ouviu? É antigo. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. É o Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Por que está abatida? Versículo 11. Versículo 5 ele fala, agora 42 e 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Se a sua alma ficar preocupada, abatida, fala com ela. Não fique. Espera em Deus. Confia em Deus. Ele vai te abençoar. Aleluia. Então Deus fez no deserto, preparou uma mesa no deserto, um banquete no deserto, fazia, olha, lá não chovia chuva, não chovia água, mas pão choveu.
Irmãos, Deus sempre faz coisas o contrário. Dos céus cai chuva, Ele fez cair pão. Esperar a chuva dos céus é natural, mas pão, comida, esse é o Deus que eu te anuncio nessa manhã. Ele faz surgir o inesperado. Amém. Do céu cai chuva, mas Ele faz cair pão também. Ele faz qualquer coisa. Ele é maior do que você já ouviu falar. Ele é muito maior do que eu estou falando nessa manhã. Então eu te convido a orar e confiar no Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de você e as coisas podem melhorar. No momento que parece que tudo ia piorar, pode estar melhorando para você. A porta está se abrindo para você. Mais suficiência, mais provisão de Deus na sua vida. Provisão financeira, provisão material, provisão física, mais saúde. Hora que todo mundo está com medo de doença, muita gente doente, pode ser a hora que você vai ter mais saúde. Por que não? Nesse momento espera-se doença, mas Deus faz o contrário. Aonde espera a chuva do céu e manda pão. Então agora todo mundo esperando doença, você pode receber saúde. Por que não? Deus é maior do que você pensa, maior do que eu estou dizendo nessa manhã. Por que não? O momento é todo mundo, ai meu Deus, doença, está aumentando doença. Os noticiários é só que está aumentando doença. E por que não ter mais saúde? Nosso Deus é capaz de fazer isso, muito mais do que isso. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço neste momento pela saúde. Muito obrigado pela paz. Muito obrigado pela provisão. O Senhor está fazendo o contrário, era hora de recessão, era hora de faltar comida. Pelo contrário, nós estamos tendo até mais comida sobre a mesa. Era hora de estar faltando dinheiro e as pessoas estão tendo dinheiro, estão recebendo dinheiro. Isso é a mão do Senhor agindo no nosso país, na nossa nação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo nessa manhã. Muito obrigado, meu Deus. Esse é o Deus que eu te anuncio nessa manhã. O Deus que pode todas as coisas, que supre todas as necessidades. O Senhor é o meu, é o seu pastor, nada nos faltará. Acredita nisso? Digita aí. Eu acredito, eu estou pregando, eu tenho que acreditar naquilo que eu falo. E eu estou acreditando em nome de Jesus. Então nessa manhã, Deus abençoe a irmã Elisandra, prospera a sua vida, a sua família. Irmã Aparecida, que o que foi pregado essa manhã esteja acontecendo, venha acontecer na sua família. Irmã Monique, que venha tudo isso que nós falamos e muito mais sobre a sua casa, a sua família. Irmã Fátima, receba aí, que venha sobre você todas essas bênçãos, Deus supra toda a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. Irmã Ondina, grande é o nosso Deus. Que Deus prospere e multiplique a sua vida e sua família abundantemente. Aleluia. Irmã Denilson, lá em Cariacica, ó. A sua esposa aí, a irmã Dani, e a filhinha, ó. Deus abençoe. Prosperidade, olha, que venha sobre você chuva de bênçãos. Qualquer coisa que estiver precisando, comida, pão dos céus, saúde, venha sobre você. Todo mundo falando em doença, saúde para você, para sua esposa, filhinha, toda a família, em nome de Jesus Cristo. Mãe Eliana Siqueira, muita saúde, muita paz para você, Gilberto, Bárbara, Arthur, Sara, Miguelzinho, muita paz e saúde. Aleluia. Deus abençoe a irmã Clenilda, ó, que venha sobre você tudo aquilo que você está pedindo. O Deus provedor vai suprir a sua necessidade. Irmão Paulo, lá no Rio de Janeiro, ó, irmão Paulo, que venha sobre você bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre Jonathan, sobre a Priscila, sobre a sua família. Ó, que chova dos céus, inunde a sua casa, família, ministério. Aleluia, irmã. Olha a irmã Fátima, a irmã Érica Assis, ó, que venha sobre você bênçãos e bênçãos. Muitas bênçãos, irmã Érica. Abigail, lá em Juiz de Fora, ó, portas abertas e chuvas de bênçãos sobre o Hudson, Alice, os irmãos aí,
irmão André, toda a família, toda a IPUB aí em Juiz de Fora. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Adriana Oliveira, Deus te abençoe. Amém. O irmão Elcio Souza, Deus te abençoe, irmão Elcio. Chuva de bênçãos. Irmão Silvio está assistindo, a irmã Olinda Meirelles. Deus abençoe. Irmão Felipe, oh, que maravilha. Lá de Viana, né? Deus abençoe aí os irmãos do Espírito Santo. Seu pai é um grande amigo nosso, não posso esquecer dele. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tantos irmãos que participaram conosco nessa manhã. Que Deus abençoe todos vocês e que o nome do Senhor Jesus seja louvado na sua vida. Amém. E que você possa testemunhar durante essa semana que inicia hoje. Hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor, às 19 horas. Então, os irmãos, chegue lá. Nós ficamos as duas semanas sem ter culto presencial por causa do número que tem aumentado aí de contágio. Mas hoje nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, né, já começamos aí pela manhã hoje, boas notícias, Deus tem respondido a oração aí. O irmão Silvio trouxe um testemunho forte aqui antes de começar a live. Eu falei para ele na hora que fiquei muito alegre e feliz que Deus está respondendo as orações. Deus abençoe aí a família Meirelles. O irmão Jefferson Michael, Deus te abençoe, irmão. Sou da IPUB de Viana, lá de Viana, estado do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe lá o irmão Silvestre, né? Deus abençoe lá. Ó, o pastor Jonas de Oliveiro, lá daquele lugar. Ó, o pastor Jonas está no meu coração, os irmãos aí do Espírito Santo. Deus abençoe ricamente. Olha, o Deus de toda a suficiência suprirá todas as vossas necessidades. Falou o apóstolo Paulo aos Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Que maravilha! Eu estou muito feliz nessa manhã, porque Deus fez, está fazendo hoje e fará eternamente. Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Aí o pastor Jonas Oliveira, amém, irmã Eni, sua esposa, que Deus abençoe lá os irmãos de Viana. Pastor Jonas Oliveira, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Quando eu fui para Campo Grande em 83, ele me acolheu lá na igreja, ele era o pastor da igreja em Campo Grande em 83. E ele pediu para que eu trabalhasse com os jovens lá, e eu trabalhei com os jovens naquela época, e de lá nós começamos a igreja lá em Santana, onde o pastor Jonas Dias é o pastor hoje. Eu, com um grupo de jovens, nós começamos aquele trabalho lá. Eu sou grato a essa oportunidade que o pastor Jonas de Oliveira me deu. Deus abençoe então os irmãos, e a paz do Senhor. Deus supra toda a sua necessidade, seja qualquer que for. Receba em nome de Jesus. Segura nisso.